O desabamento de uma marquise de um supermercado por pouco não terminou em tragédia neste final de semana. 2 trabalhadores que estavam em cima da estrutura perceberam que ela iria desabar e conseguiram pular a tempo. A repórter Mara Rodrigues foi até Caucaia, onde esse caso aconteceu, e traz mais informações. Funcionários e clientes de um supermercado que fica na Avenida Contorno Leste, no bairro Nova Metrópole, em Caucaia, levaram um susto quando a marquise que estava sendo montada no estabelecimento cedeu. De acordo com informações de pessoas que estavam trabalhando aqui na obra, era por volta de 3 horas da tarde quando a estrutura cedeu, deixando uma pessoa ferida. Isso porque, de acordo com a proprietária aqui do supermercado, 2 trabalhadores estavam na parte de cima da marquise. Quando eles perceberam que ela iria desabar, eles simplesmente pularam. Um deles ficou ferido, ele chegou a desmaiar, de acordo com testemunhas, mas ele foi atendido aqui no local pelos colegas de trabalho. Nós temos um vídeo feito por um morador que mostra o momento em que esse homem está sendo socorrido. Ele faz parte da empresa terceirizada que foi contratada para fazer a instalação aqui dessa estrutura. Ele foi encaminhado para o hospital mais próximo, no caso o Hospital Municipal de Caucaia. Lá ele foi submetido a exames e foi liberado, de acordo com informações repassadas pela proprietária do estabelecimento. O outro rapaz, que também pulou aqui da marquise, ele nada sofreu, ele estaria até mesmo aqui trabalhando normalmente. Eu conversei com a proprietária aqui do estabelecimento, ela não quis gravar entrevista, mas disse que levou um susto. Estava em casa quando de repente soube que a marquise havia cedido aqui no supermercado, em um horário de grande movimentação por volta das 3 horas da tarde. A gente percebe que nesse momento os funcionários estão erguendo a marquise, erguendo a estrutura. Há muitos homens trabalhando aqui nesse local, há pelo menos 6, 7 homens trabalhando para erguer a estrutura novamente. O supermercado ele está em expansão e aí a proprietária contratou essa empresa para fazer a instalação dessa marquise, mas infelizmente um acidente aconteceu, deixando um funcionário levemente ferido. Essa é a segunda marquise que cede, que cai no estado do Ceará em menos de uma semana. Um fato grave aconteceu no município de Paracuru nos últimos dias, quando a marquise de um supermercado simplesmente desabou, deixando uma senhora morta e outras 2 pessoas feridas. Fica o registro dessa situação, desse acidente que aconteceu em plena tarde, em um horário de grande movimentação neste supermercado que fica na Avenida Contorno Leste, aqui no bairro Nova Metrópole, em Caucaia, região metropolitana de Fortaleza. A própria proprietária, dona aqui do estabelecimento, revelou que trata-se de um susto. Felizmente, ninguém ficou ferido gravemente e a gente aproveita para registrar agora o trabalho dos funcionários da empresa terceirizada que estão, neste momento, fazendo de tudo para erguer a marquise, para que ela seja finalmente instalada, que era exatamente esse o propósito. Um acidente grave entre um caminhão e uma motocicleta terminou com uma pessoa morta. A vítima fatal foi o condutor da moto, que não teve a identidade revelada. O acidente aconteceu na rua Leitão Cerqueira, que fica entre os bairros Mondubim e Planalto Ayrton Senna, aqui em Fortaleza. Segundo testemunhas, um caminhão que trafegava no sentido Planalto Ayrton Senna, quando fez uma conversão, acabou colidindo na moto que estava no sentido contrário. Ainda de acordo com populares, o condutor da moto seguia em alta velocidade. Com o impacto, a moto foi parar embaixo do caminhão. O homem que estava pilotando a moto aparentava ter entre 40 e 45 anos e não portava nenhum documento. Nenhum familiar compareceu ao local. E olha, teve mais acidente nesse final de semana, desta vez em um cruzamento no bairro Cocó, em Fortaleza. Uma colisão entre um ônibus e uma caminhonete mobilizou equipes do SAMU, dos bombeiros e até agentes da AMC.
Segundo o motorista do ônibus, o carro avançou a preferencial e não foi possível evitar a batida que atingiu o muro de um condomínio. O repórter Ricardo Lima tem mais informações. O ônibus da linha 44, que faz o trecho Parangaba-Montese-Papicu, passava aqui pela rua Valdetário Mota, no cruzamento aqui com a Vilebaldo Aguiar. Houve o choque com uma caminhoneta que seguia na Vilebaldo Aguiar. O impacto aconteceu aqui mesmo, no cruzamento. Os dois veículos foram projetados para a direita e só pararam depois que a caminhoneta ficou presa ao muro desse condomínio, a garagem do condomínio, essa parte aqui, e foi nesse local que o veículo parou. Um impacto bastante violento, a caminhoneta foi praticamente arrastada pelo ônibus que estava seguindo em direção ao terminal do Papicu, que fica não muito distante daqui. Esse bairro ainda é o bairro Cocó. Nós estamos praticamente